Fala pessoal, voltamos aqui para a aula 3, hein? Processo penal militar e direito penal militar. Lembrando que a gente está fazendo esse curso, a PES está disponibilizando esse curso para os nossos associados subtenentes que vão participar da prova do CHOP, certo? Esse é um curso que a gente não consegue entregar para vocês a plenitude de todo o conteúdo, justamente por conta do prazo que foram dados para vocês, subtenentes, para realizar essa prova. Essa prova foi marcada aí no início de fevereiro, já para acontecer agora no dia 14 de março de 2021. Nosso curso é todo atualizado, então todas as nossas aulas estão sendo gravadas depois do lançamento do edital, para que você realmente tenha um desempenho aí favorável, um desempenho que seja satisfatório, que você consiga realmente galgar uma das vagas do curso de habilitação de oficiais da Polícia Militar. Contudo, como o conteúdo é muito extenso, a gente pontua aqui situações que seriam interessantes para que você soubesse, para que você desempenhe um bom papel na sua prova. Destacamos artigos, destacamos aqui também alguma coisa da doutrina, porque sua prova, subtenente, vai ser uma prova baseada principalmente na lei. Então, leia a lei, observe os pontos que a gente vai destacar aqui e complete seu conteúdo em casa, lendo realmente o Código Penal Militar, no caso da nossa disciplina, o Código Processo Penal Militar, no que tanger, principalmente aí é uma dica nossa, professor que já tem um pouco de experiência em outros concursos públicos também, dê prioridade no que concerne aquela função nova que você vai desempenhar no caso que você tenha sucesso na sua prova, que é justamente a condição de oficial, que é o APM, tá certo? Vamos voltar aqui para a nossa aula e aqui a gente vai ter que continuar um pouco da aula passada, aula 2, na questão da aplicação da Lei Penal Militar. E para isso, eu indiquei apenas esses 6 artigos para que você conclua lá. Lembrando que na aula passada a gente falou até o artigo 10, que vai tratar ali dos crimes em tempo de guerra. Continuando naquela temática do início da introdução do Código Penal Militar, o artigo 12 ele vai trazer uma questão da comparação, da equiparação dos reformados e do militar da reserva remunerada com o militar da ativa para efeitos penais. O artigo 13 ele tem a conservação das prerrogativas e das responsabilidades. Bem, doutor, o que é isso? É o seguinte, lá no nosso estatuto, o reformado ele não responde pelas transgressões militares. Então aqui é a dica principal, e eu acredito que isso pode cair na sua prova para lhe confundir. Em questão penal militar, o militar reformado e o militar da reserva remunerada, para efeitos penais, ele conserva na questão do cometimento do crime a equiparação com o policial da ativa. Lembrando lá que no artigo 9 a gente coloca lá quem pode cometer crime militar: o militar da ativa e o militar da reserva e reformado. Temos lá essas questões. Então, para efeitos penais existe uma equiparação no cometimento do crime militar para esses militares e a conservação de prerrogativas e de responsabilidade. O que é isso? É justamente o que eu falei. Essa equiparação ela traz a garantia das prerrogativas. Então, se você é inferior a um oficial da reserva e você desacatá-lo, você estará ali também cometendo crime militar, porque ele garante as prerrogativas do posto ou da graduação que ele deixou. E também a responsabilidade, ele vai ter aquela responsabilidade penal quanto às questões que ele cometeu. Então, por exemplo, o reformado não pode criticar diretamente a administração militar, tá certo? Sob pena de cometer o crime de crítica indevida. Beleza? Passamos o 12 e o 13, vamos lá para 16. 16 também é um artigo muito interessante que ele vai mostrar para a gente como é a contagem dos prazos penais. Só pegar um pincel aqui. Isso daqui é interessante porque como
nós dissemos desde a primeira aula, você vai assumir um papel de, muitas vezes, presidir os procedimentos de investigação penais militares, né? Ali a gente vai tratar mais disso lá na questão do processo penal militar, que lá nós daremos ênfase suprema à questão do inquérito policial militar, que muitos dos senhores vão participar como encarregados desses procedimentos e tem que saber esses meandros. Lá no processo penal, a contagem é diferente dos prazos, é diferente aqui do Código Penal. Por quê? Porque aqui a gente vai ter institutos despenalizadores, como por exemplo a prescrição, e essa contagem do prazo, ela vai incidir diretamente nesses institutos. Então, como é a contagem do prazo penal? Ela é contada em dias sequenciados, certo? E inclui o primeiro dia, certo? Ou seja, inclui-se na contagem do prazo o dia em que aconteceu o fato. Ora, doutor, lá no começo a gente falou que existe ali o dia, o momento, o tempo do crime, o momento da ação e da omissão que vai desencadear o resultado é o momento do acontecimento do crime. Então, para efeitos de direito penal, o dia da ação, o dia em que aconteceu o crime, ele deve ser contado para fins de prescrição, para fins de toda a sistemática que envolva o direito penal, tá certo? Então, como é a contagem do prazo, a gente inclui o primeiro dia, certo? O dia do fato, e a gente conta de acordo com o calendário normal e meses anos. Dê uma lidazinha no artigo 16 que você vai entender melhor o que é que ele trata lá, tá certo? É autoexplicativo, gente. Você vai ler lá e vai entender. Artigo 19. O artigo 19 ele traz uma disposição expressa e que o direito penal militar ele não serve para apurar infrações disciplinares. Gente, infrações disciplinares são aquelas previstas no nosso aqui, no caso do Ceará, no nosso Código Disciplinar, que vão ser tratados no âmbito administrativo e não no âmbito criminal. Então, infrações disciplinares, vocês vão lembrar que vocês aprenderam com o Dr. Evandro nas aulas de administrativo militar, certo? Que não vai, de forma alguma, ser apurado na justiça militar. Como é que acontece na prática? Se existe ali uma indicação que na investigação o que se aconteceu foi uma questão de transgressão disciplinar, a justiça militar vai fechar os olhos, não vai nem querer olhar. Ou seja, ado, cada um no seu quadrado. Somente no direito penal militar a gente vai investigar as questões dos crimes militares. Ok, gente? E aí, para você entender melhor ou fazer essa distinção, se na sua prova tiver a justiça militar compete investigar os crimes militares, as infrações disciplinares cometidas pelos militares, essa é uma questão errada, você não marca, tá certo? Porque o direito militar, o direito penal militar, ele só investiga o crime militar, tá bom? Pulando alguns artigos, e aqui, como a gente disse, a gente vai otimizar aqui a sua preparação no que a gente entende que pode ser mais provável na sua prova. Nós temos aqui o artigo 23, 24, que ele vai falar da condição de comandante e a condição de superior. Aqui existe um paralelo, e por isso que eu botei essas duas barrinhas aqui, com a questão do nosso estatuto, certo? Por quê? O nosso estatuto, ele prevê essa função, essa prerrogativa de função como condição de separar ali os militares em igualdade de posto e graduação que exerçam funções de comando. Então aqui, no seu dia a dia, você já vê muito isso. O superior, tenho dois militares do mesmo posto e mesma graduação. Se um deles, mesmo que o mais recruta, o mais moderno, receba uma prerrogativa de função, ele vai estar num posto de comando, ele vai ser considerado superior, tá certo? É muito difícil na prática que isso ocorra? Geralmente quando a gente tem uma
viatura, principalmente da Polícia Militar, eu fui militar por 9 anos, geralmente aquele policial mais antigo, ele assume ali a função de comandante. Então, dentro da viatura, por exemplo, uma unidade de comando, que é uma patrulha militar, aqui estadual, o militar que está ali na condição de comandante, ele vai ter, sim, ser considerado superior para a imputação penal. Isso aí vai incidir aonde, doutor? Vai incidir lá na questão dos crimes, que a gente vai ver que tem muitos crimes em que a condição de superior ou de inferior, eles vão fazer a diferença, tá bom? Vamos ter uma aula específica sobre essas questões, pontuando ali alguns crimes militares que a gente acredita que possa cair mais na sua prova. A condição de comandante, o Código Penal Militar, ele expressa lá que qualquer pessoa que assuma cargos de chefia, ele vai ser comandante. Então, leia também esses 2 artigos, tá bom? Vou tomar aqui uma águazinha, a garganta está um pouco travando, e a gente vai passar hoje, agora, para o novo conteúdo, que é a questão do estudo do crime, da teoria do crime no direito penal militar, tá certo? Teoria do crime, gente, a gente poderia fazer um curso só desse conteúdo aqui, a gente poderia dar todas as aulas que eu estou dando aqui só nessa parte aqui. Nessa parte que seriam teorias do crime. Então, existem várias teorias. Essa é a teoria tripartite do Miguel Reale, que a gente adapta aqui, mesmo com várias críticas da doutrina, informando que a gente aqui, no direito penal militar, existiria ali a questão da teoria causal. Então, a gente não teria aqui essa questão da antijuridicidade, a gente colocaria o dolo e a culpa para cá, mas isso daí vai interferir na sua cognição. Você não precisa disso, você precisa entender o que tem escrito lá na lei, para que a gente, quando chegar no estudo propriamente dos crimes, você entenda ali o métier e tenha a cognição necessária para entender ali do que a gente está falando. Se a gente está falando de um crime tentado, de um crime consumado, de um crime doloso, de um crime culposo. Então aqui a gente vai ter um resumo básico do que você precisa compreender, tá certo? Então, o que é um crime? O crime, ele surge de uma conduta que a sociedade pacificou como repulsiva ao nosso meio social. Então, o crime é algo que nós, como sociedades, imputamos através de nossos legisladores como uma conduta que é reprovável. E ela precisa de punição e uma reestruturação, uma restauração daquele indivíduo, para que ele retorne ao seio social e não cometa mais aquela conduta, aquele tipo penal que a sociedade julgou como desfavorável para a gente crescer, para a gente evoluir como sociedade. Nessa teoria, a gente tem que o crime ele é um fato típico, antijurídico e culpável. O que é a questão do fato típico? É justamente essa previsão legislativa anterior, como a gente falou lá na primeira aula, do princípio da anterioridade penal, de que aquela conduta ela é realmente nociva à nossa sociedade e ela tem aquela previsão exata. O fato típico vai tratar especificamente da questão da conduta, se ela foi praticada com uma intenção ou não, com imprudência, imperícia, dentro da nossa teoria, se a gente fosse utilizar aqui uma teoria finalista que não vem ao caso, O fato antijurídico ele é o quê? É um fato ilegal, Realmente teve aquela previsão, aquela conduta é tida como ilegal, então ela vai carecer de uma punição, de uma repreensão do Estado contra o indivíduo. E aqui a gente, não é a mesma coisa? Realmente, se você fosse aprofundar, muitas questões, muitas doutrinas, muitas teorias, elas excluem essa questão da antijuridicidade. Mas, nós vamos entender assim, tá certo? É um fato ilegal. E culpável, ele é passível de repreensão, é passível de pena, tá certo? Então, aqui a gente vai ter a questão da punição efetiva do Estado, no seu jus puniente, que é aquele poder de punir estatal,
para a gente traçar os critérios para a imputação de uma pena. Então, esse é o conceito de crime de acordo com a teoria tripartite, tá certo? O Código Penal Militar, ele traz o que a gente chama de teoria causal. O que seria isso? Essa teoria causal é uma teoria em que parte-se do princípio de uma cognição que determinada conduta foi a que praticou aquele resultado, tá certo? Então, o que é isso? A minha ação, ela causa um resultado. Essa minha ação, né, esse efeito de causa e consequência é o que está ali disposto no artigo 29 do Código de Processo Penal, onde ele traz lá que aquele que deu causa a certo resultado vai ter a imputação do crime nas suas costas. Essa causa ela pode ser uma ação, deixa eu pegar aqui o pincel para destacar, ela pode ser uma ação ou uma omissão. Para vocês se familiarizarem, às vezes, quando a gente estiver falando de um crime que é aquele fato estipulado, aquela conduta ativa, por exemplo, matar alguém, eu estou ali agindo com interesse de retirar a vida de um terceiro, certo? Então ali é uma ação, eu desenvolvo um comportamento, certo? Uma conduta visando um determinado fim. Então, quando a gente estiver em algumas situações, principalmente na prova, eles podem trazer a palavrazinha comissivo. Então, sempre que tiver comissivo, você vai entender que estamos falando de um tipo de ação, certo? Um tipo em que você pratica algo contra alguém e esse algo é um crime, tá certo? Já a omissão, ela é uma inação, certo? Então, ao invés de eu praticar algo, eu estou vendo algo acontecendo e ali eu me posto inerte àquela situação, eu não me movo, tá certo? E aquilo ali vai acontecer, né? Aquele fato ilegal, aquele crime, aquela conduta ali negativa vai acontecer e eu, tendo o dever de agir, podendo agir, eu não ajo. Um detalhe, gente, importante é que esses crimes omissivos no direito penal militar, eles são muito em voga, certo? Eles acontecem em muitos crimes omissivos. Para vocês terem uma ideia, na questão do movimento paredista do ano passado, né, de fevereiro de 2020, nós temos muitos policiais e a gente acompanha muitos policiais que estão respondendo pelo crime de omissão de lealdade, que seria ali de não praticar uma ação tendo um conhecimento de uma movimentação de motim ou revolta. Então, o fato, por exemplo, de uma pessoa que tem a condição de agir e tem aquele dever de agir frente ao motim e ele não age, ou ele age de uma forma, como é que eu posso dizer, pormenorizada, a fim de que não se misture naquela situação para impedir, eles estão respondendo aí pelo crime de omissão de lealdade, um crime previsto no Código Penal Militar, e a gente vai também se aprofundar um pouco mais quando a gente falar lá dos crimes em espécie, tá bom? Os crimes em tempo de paz, porque os crimes em tempo de guerra, do 355 para lá do Código Penal Militar, não vai cair na sua prova não, tá bom? Então é isso, ou uma ação ou uma omissão. Na omissão, como eu falei, eu preciso ter o dever de agir e eu preciso ter as condições para agir. Então, veja isso, leia lá as questões dos crimes omissivos também para você entender. Entre a minha ação, né, e entre o resultado, eu preciso ter um nexo cognitivo, certo? Que linke os dois, para que assim eu possa imputar esse crime a alguém. Ora, não teria nada a ver eu imputar uma consequência de uma ação a alguém se essa minha consequência não fosse a responsável direta para o acontecimento daquela causa. Entende, gente?
Então, assim, de forma bem simplificada, porque o nexo causal dentro dessa relação aqui e dessa relação aqui de culpabilidade, ele é fundamental para a gente entender a infiltração real do crime no direito penal ou no direito penal militar. E aí o parágrafo 1º do próprio artigo 29, ele traz não se assuste com o nome, mas ele traz a causa superveniente relativamente independente. Neto, o que é isso? Isso aqui é nada mais do que uma análise do nexo de relação entre a ação e o resultado. O que é que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que eu não posso ser responsável por um acontecimento em que a minha conduta, certo? Ela não foi aquele fato gerador principal daquele resultado, tá certo? O exemplo que a gente utiliza mais aqui no direito penal e no direito penal militar é a questão da ambulância, que ele fala assim: se eu desferir um tiro, eu vou aqui até utilizar o Eric que está gravando aqui com a gente. Vamos supor que eu tenha vontade de acabar com a vida do Eric. Eu puxo do meu revólver e dou 2 tiros nos peitos do Eric, mas ele é ruim, é vaso ruim, ele não quebra, né? Aí ele vai ser socorrido ali pela ambulância. No meio do caminho, o motorista da ambulância, traçando lá os caminhos mais loucos do mundo para tentar salvar a vida do Eric, né? Deus o livre, a gente aqui está só usando uma comparação, tá certo? O motorista da ambulância, naquela questão, ele é ali em perigo, pum, bate a viatura, a ambulância num poste, o poste cai por cima do Eric e mata o Eric, né? Então ali a gente tem uma causa que ela é relativamente independente à minha conduta. O fato de eu ter atirado no Eric, evidentemente, não causou a morte, que aconteceu só quando o poste caiu na cabeça dele. Ah, doutor, mas aí, se ele não tivesse levado o tiro, ele não estava dentro da ambulância. Sim, mas o que eu quis fazer foi matá-lo com um tiro, tá certo? Então essa causa superveniente, relativamente independente, ela vai dizer o quê? Esse parágrafo 1º do artigo 29, que eu só posso ser responsável pela conduta que eu pratiquei dentro dos limites desse nexo causal, tá certo? O que causou a morte do Eric foi o meu tiro? Não, ele estava sendo socorrido. O que causou a morte do Eric foi a imprudência, vamos por assim dizer, do motorista da ambulância, né? Então eu vou responder pelo quê? Pela tentativa. Porque o parágrafo 1º do artigo 29, ele vai dizer o quê? Que o agente vai responder na medida das ações que ele cometeu, pelos atos que antecederam. Essa superveniência de uma causa independente, certo? E aqui, se a gente fosse pormenorizar, tem vários tipos de causa, ela só vai fazer com que o agente responda pela tentativa, tá certo? Esse é um exemplo que pode ser que caia na sua prova. É um exemplo batido, um exemplo que realmente a gente vê muito caindo, tá certo? Passando essa questão, gente, vamos ali para classificações dos crimes. E como eu disse para vocês, o que é que a gente traz aqui? O que é que a gente destaca? O que tem no código? Existem várias classificações de crime, quanto ao tempo, quanto ao agente, quanto à consumação, quanto a isso, quanto aquilo. E a gente só trouxe aqui o que tem especificado no código, tá certo? Vocês vão lendo lá a partir do tópico 2 do Código Penal Militar, eles vão trazer lá dos crimes militares, e aí eles vão narrar lá algumas situações, eu trouxe os mais importantes. O crime ele pode ser consumado ou o crime pode ser tentado. O que é um crime consumado? É ali o resultado que o agente pretendia obter, ele conseguiu. Então, todos os elementos do crime eles vão se reunir naquele momento e eu vou ter uma real consumação do crime. Como? Homicídio, matar alguém, eu desfiro uma facada, vou usar o Eric de novo, ele vai aqui hoje ser a nossa cobaia, né, dos exemplos aqui do crime, mas eu não tenho nenhum interesse de fazer nenhum mal a ele. Mas matar alguém, eu desfiro uma facada no peito do Eric e ele morre, eu tenho ali uma consumação do crime de homicídio, tá certo? A tentativa, ao contrário disso,
é quando eu tenho interesse de agir, eu tenho interesse de chegar naquele fim, de praticar aquele crime, e eu não consigo por uma causa alheia à minha vontade. Um exemplo muito claro é a questão do crime de furto, né? Eu estou ali na Pague Menos, quero pegar ali 2 barras de chocolate, um desodorante e um molde para minha mulher. Eu boto ali por debaixo da minha camisa, só que na hora que eu vou sair, o segurança chega e me pega e não deixa eu ter aquela posse mansa e pacífica da res que eu furtei. Então ali eu tenho uma tentativa por uma vontade alheia, porque se fosse pela minha vontade eu teria levado os produtos, né? Mas o segurança não deixou, então eu tenho um crime tentado. E a observação aqui bem rápida, né, é que no Código Penal Militar, o artigo 30, parágrafo único, ele diz que essa pena, que geralmente ela é diminuída, é atenuada do crime consumado, tá certo? Ela pode chegar à mesma pena do crime tentado à do consumado, numa paridade. Existe o que a gente chama de intercrimes, é aquele desenvolvimento do que eu tenho entre a minha cognição de praticar a conduta e o que ela realmente, e até a consumação, tá certo? Então, se dependendo da circunstância do crime, o juiz pode até me dar a mesma pena do crime tentado, que é um crime que a gente diz que não chegou na consumação, né? Não é um crime completo, mas eu posso, no Código Penal Militar, receber a mesma pena. Crime doloso e crime culposo. O crime doloso é aquele que eu tenho realmente a vontade de praticar, de perpetrar aquela conduta criminosa, tá certo? Não tem muito o que a gente explicar aqui. Eu tenho dolo, você no seu dia a dia policial também você vê muito isso. Eu quero atingir aquele determinado fim e eu pratico. E o crime culposo é aquele que a gente vai ver o agente praticando com imprudência, negligência ou imperícia. Então aqui a gente tem um crime culposo. Eu não tenho aquela intenção de necessariamente chegar a um fim, mas eu acabo chegando, né? Tem a questão de dolo eventual, tem essas minúcias que eu acredito que é muito difícil de cair na sua prova, mas vale a pena dar uma intensificada nisso daí. Um crime que eu destaquei aqui, e outros crimes que a gente já falou nas outras aulas anteriores, como crime permanente, enfim, pode ser que caia no código, mas eu destaquei o crime impossível, que tem previsão também no seu Código Penal Militar. Eles são crimes que eles não se consumam por uma ineficácia do meio empregado ou pela absoluta impropriedade do objeto. A ineficácia do meio é eu tentar matar alguém com a arma de brinquedo. Eu nunca vou chegar ao fim, tá certo? E a absoluta impropriedade do objeto é quando aquele objeto do crime ele não vai sofrer aquela ação porque ele não tem condição de efetivamente receber aquele tipo penal. Como eu desferir 2 tiros num cadáver que já está morto, então não vou conseguir lesioná-lo porque ele já está morto, então ali é um crime também impossível. Outra situação é o que traz a súmula 145 do STF, que é a questão do flagrante preparado. Quando se prepara um flagrante e aquelas condições do flagrante dão a circunstância de ineficácia do meio ou de absoluta impropriedade do objeto. Beleza? Estudem isso aqui, gente. A gente vai fazer nas outras aulas o restante, um complemento, mas sempre assim, bem objetivo, especificando o que tem mesmo na legislação para que você estude e que você tenha aí um bom resultado. Grande abraço, até a próxima aula.